reported to contain the 2 tablets of the Ten Commandments. Um dos grandes mistérios para estudiosos bíblicos e os crentes é exatamente onde a Arca da Aliança estava no templo que o rei Salomão construiu em Jerusalém há quase 3.000 anos. A própria Arca da Aliança, a caixa de madeira usada para guardar as tábuas de pedra nas quais se pensa que os 10 mandamentos foram escritos, desapareceu na névoa do tempo. Entretanto, um arquiteto arqueológico afirma que o antigo lugar de honra da Arca ainda é visível hoje no Monte do Templo de Jerusalém, dentro do santuário muçulmano conhecido como a Cúpula da Rocha. O que está sob esta enorme cúpula de ouro cintilante? Por que exatamente existe uma competição tão acirrada pelo controle deste local? Junte-se a nós no vídeo de hoje enquanto tentamos desvendar todos esses segredos. Uma das imagens mais icônicas do Oriente Médio é sem dúvida a Cúpula da Rocha cintilando ao pôr do sol de Jerusalém. A Cúpula da Rocha, que fica no topo da Haram al-Sharif, o ponto mais alto da Velha Jerusalém, domina a paisagem urbana da Velha Jerusalém e serviu como testemunho do poder da nova fé do Islã no século VII. A Cúpula da Rocha é uma das estruturas islâmicas sobreviventes mais antigas. Esta magnífica estrutura não é uma mesquita, como é amplamente assumida, e os pesquisadores continuam a argumentar o seu papel e significado originais. Entre a morte do profeta Maomé em 632 e a conclusão da Cúpula da Rocha em 691, houve um conflito intermitente na Arábia e na Terra Santa em torno de Jerusalém. Os primeiros exércitos árabes a emergir da Península Arábica estavam concentrados na conquista e na construção de impérios, ao invés de obras. Como resultado, a Cúpula da Rocha foi uma das primeiras estruturas islâmicas já construídas. Ela foi construída entre 685 e 691 por Abd al-Malik, possivelmente o califa Umayyad mais significativo, como um ponto focal religioso para seus apoiadores enquanto ele lutava em uma guerra civil contra Ibn Zubayr. Quando Abd al-Malik começou a construir sobre a Cúpula da Rocha, ele não tinha o controle do Kaaba, o santuário mais sagrado do Islã em Meca. A cúpula fica no Haram al-Sharif, uma enorme plataforma a céu aberto que hoje contém a mesquita Al-Aqsa e várias outras estruturas sagradas. Poucos lugares são mais sagrados para os cristãos, judeus e muçulmanos do que o Haram al-Sharif. É o Monte do Templo, o local do segundo templo judeu, que foi demolido pelo imperador romano Tito em 70 d.C., enquanto derrubava a insurreição judaica. Um templo romano foi posteriormente construído no local. O Monte do Templo foi abandonado na Antiguidade. Se pensa que uma pedra maciça no centro da Cúpula da Rocha é o local onde Abraão estava se preparando para sacrificar o seu filho Ismael, Isaac na mitologia judaica e cristã. Os muçulmanos acreditam que a rocha simboliza a jornada noturna do profeta Maomé. Uma noite, enquanto Maomé dormia perto da Kaaba, em Meca, o anjo Gabriel apareceu e levou ele ao Al-Masjid al-Aqsa, a mesquita mais distante em Jerusalém. Muhammad subiu da rocha ao céu, onde encontrou outros profetas como Moisés e Cristo, testemunhou o paraíso e o inferno e finalmente viu Deus cercado por vários anjos. A rocha é cercada por 2 ambuladores, os corredores que a circundam, e o muro externo octogonal. A colunata central é composta de 4 pilares e 12 colunas que suportam um tambor redondo que leva a uma cúpula de 2 camadas que mede mais de 20 metros. Os registros inferiores das colunatas estão envoltos em mármore, enquanto os registros superiores estão ornamentados com excelentes mosaicos. O ambiente interior é criado pela entrada de luz por janelas em forma de grelha no tambor e paredes externas. Nesta luz cintilante, os mosaicos dourados lembram joias cintilantes. Coroas bizantinas e sassanianas no meio de motivos vegetais também são visíveis. Até 1453, quando sua capital Constantinopla caiu para os turcos otomanos, o Império Bizantino ficou ao norte e ao oeste do novo Império Islâmico. Para o leste, o antigo Império Sassaniano da Pérsia implodiu sob a pressão dos árabes, mas ainda assim forneceu motivos de coroa alada que podem ser encontrados na Cúpula da Rocha. No entanto, a Arca da Aliança está dentro da Cúpula da Rocha? Alguns vão dizer que a Arca da Aliança foi perdida e nunca será encontrada. Com certeza, muitos as procuraram em vão durante os últimos 2.000 anos. Alguns até acreditam que ela nunca será encontrada. No entanto, ela não está tão perdida quanto é cuidadosamente escondida. E a localização não está além da nossa capacidade de discernir.
Antes de discutirmos onde está a Arca da Aliança, precisamos primeiro examinar onde ela não está. Algumas pessoas acreditam que ela foi destruída quando os babilônios atacaram Jerusalém em 586 a.C. Esse ponto de vista pode ser encontrado no Apocalipse de Esdras, do 1º século, onde é mencionado com muitas opiniões talmúdicas conflitantes sobre o assunto. No entanto, isso é duvidoso. Jeremias menciona a remoção da arca durante o reinado de Josias, que terminou em 609 a.C., mais de 2 décadas antes da conquista babilônica. Jeremias capítulo 3, versículo 16. Além disso, nem as listas de Jeremias, nem o registro oficial incluem a arca entre os objetos sagrados roubados pelos babilônicos. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 3 a 17. Mas o que aconteceu com a arca se os babilônios não a levaram? Claramente, sua ausência foi reconhecida mesmo antes da construção do segundo templo, já que ela é manifestamente ausente no templo restaurado visionário de Ezequiel. Ezequiel capítulo 40 a 48. Portanto, não é surpreendente que as autoridades antigas concordem que nenhuma arca jamais foi vista no segundo templo. E apesar do fato de que os livros de Macabeus, que representam o judaísmo institucional no segundo século a.C., fazem a volta da glória de Deus dependente da revelação da arca, nenhuma substituição foi feita. Então, quando perguntamos onde está a Arca da Aliança, nada mais se destaca do que o silêncio bíblico sobre o assunto. Como o cinismo da fé de Israel se desvaneceu tão silenciosamente? Um silêncio eloquente implica que a arca foi retirada com o conhecimento dos governantes de Judá e dos oficiais do templo. Caso contrário, alguém certamente teria documentado a perda para gerações futuras, assim como fizeram com outros artefatos. É possível que os capítulos finais de Crônicas, que concluem a Bíblia judaica, contenham as informações finais sobre a arca. Ela foi colocada no templo e o povo foi instruído a viajar para Jerusalém e reconstruir o templo. Livro 2 de Crônicas, capítulo 35 ao versículo 3. Isso é sem dúvida um aviso às futuras gerações de judaítas para viajar a Jerusalém, como alguns já fizeram, e encontrar a arca, a razão da existência do templo, e reconstruir o templo ao seu redor. Mas se a arca ainda está escondida no mesmo lugar que Josias e seus homens a esconderam, onde ela poderia estar? Quando Davi preparou o local para o templo, ele transformou o topo da montanha em uma superfície plana apoiada por uma subestrutura com túneis, câmaras e cisternas correndo sob o próprio monte. Uma seção transversal do monte, como uma das grandes pirâmides, revelaria câmaras e passagens secretas. Davi tinha uma razão válida para fazer isso. O templo deveria ser a estrutura mais importante de Israel. Deveria ser o tesouro nacional, o repositório das escrituras sagradas e o repositório dos registros genealógicos de Israel. Deveria ser a fortaleza dos artefatos mais sagrados da nação, incluindo a arca. Como resultado, para estar a salvo de qualquer ameaça potencial, o monte precisava ser bem abastecido com abóbadas escondidas. O monte tem sido negligenciado, profanado, disputado, conquistado e construído ao longo de 2 milênios desde a destruição do templo em 70 d.C. No entanto, ninguém jamais o escavou. Em retaliação ao ataque judaico-persa contra Jerusalém cristã em 614 d.C., os bizantinos transformaram o monte em um depósito de lixo. Após a conquista muçulmana, o califa Abd al-Malik construiu um santuário exatamente onde um dia o templo estava, que permaneceu no lugar até hoje. No entanto, as passagens abaixo do monte permaneceram seladas ao longo dos tempos. Portanto, de longe, o cenário mais provável é que o Kohanim de Josias escondeu a arca nos túneis abaixo do monte do templo. Na verdade, a própria Bíblia implica isso. Segundo os livros dos reis, os bastões da arca ainda hoje estão no lugar sagrado. Como estes livros foram escritos após a destruição babilônica e como os postes não poderiam ter sido separados da arca, devemos concluir que a arca e seus postes estavam presentes no lugar santo antes, durante e depois da invasão babilônica, mas os babilônios não a encontraram. Como isso é possível? A santidade do templo, de acordo com o conceito hebraico de espaço sagrado, se estende verticalmente para cima, para os céus acima dele e para baixo, para a terra abaixo dele. A área diretamente acima e abaixo dos mais sagrados dos santos é tão sagrada quanto a área abaixo do nível do solo. Essa é uma das razões pelas quais o Israel moderno proíbe o tráfego aéreo de sobrevoar o monte do templo. A implicação dos postes que permanecem no lugar sagrado até hoje é que a arca ainda está escondida nas profundezas do sagrado dos santos no monte do templo. Segundo a literatura rabínica, a arca uma vez descansou dentro do templo, em cima de uma grande rocha plana. O próprio cume rochoso do Monte Moriá, conhecida como a Pedra Sítia, ou fundação que formava o chão do lugar sagrado. Hoje, a Qubet-e-Sakra, ou cúpula da rocha islâmica, tem o nome desta mesma pedra ou rocha que foi construída sobre os santos dos santos do templo.
A arca uma vez descansou sobre esta pedra, as pontas de seus postes pressionando a cortina do santuário, assegurando ao ministro Kohanim do outro lado da sua presença, mesmo quando escondida da vista. Se a arca será vista ou não em breve depende de uma série de fatores, todos eles ligados à política moderna do Oriente Médio. Durante a Guerra de 6 Dias de 1967, as forças israelenses assumiram controle de toda Jerusalém, incluindo o Monte do Templo e seus muros vizinhos. No entanto, 10 dias depois, o ministro da Defesa de Israel, Moshe Dayan, o epítome do judeu secular, devolveu toda a área do templo aos jordanianos, exceto o muro ocidental, para garantir a sua aceitação da terra tomada. Isso pode ter tornado os ganhos de Israel de 1967 mais seguros, mas ganhou Dayan o desprezo eterno dos judeus religiosos. A Jordânia, juntamente com palestinos e outras nações muçulmanas, estabeleceu o Waqf Islâmico de Jerusalém para administrar o Monte do Templo. O Waqf ainda controla o monte, proibindo qualquer atividade arqueológica. Qualquer desafio à sua autoridade é enfrentado com retaliação imediata em Jerusalém e em todos os outros lugares. Vamos ouvir o que você pensa sobre a Arca da Aliança nos comentários abaixo.